Às vezes sentimos vazios que não sabemos explicar. Quando eu jogo Silent Hill 2, eu sinto esse vazio. Eu vou fazer, eu quero conversar com vocês sobre isso agora. Vale lembrar que nós temos um novo patrocinador que tem uma mensagem para você. Comece a sua jornada no cassino com bônus fantásticos. Registro rápido e fácil no gg.bet. Jogue os caça-níqueis mais populares e jogos ao vivo. Ganhe R$ 7.500 e 500 rodadas grátis. E desfrute de um jogo emocionante no gg.bet. Isso não é trabalho, não é renda fixa, é renda extra, vacilão. Então faça com sua responsabilidade, fechou? E agora, não se esqueça, nós temos um canal de gameplay chamado Tio Ambu, o link está na descrição, só ir lá se inscrever e fala, vindo o vídeo de Silent Hill 2, que nós vamos estar postando detonado lá durante essa semana. E agora eu quero que você preste atenção e entenda o vazio que existe dentro de Silent Hill 2. No dia 24 de setembro de 2001 foi lançado Silent Hill 2. Apenas em 2004 eu tive esse jogo em minhas mãos graças a um camelô que vendia 3 por 10 e eu acabei comprando. Eu tinha 10 anos de idade quando joguei Silent Hill 2 e eu não conseguia entender a profundidade desse jogo. No início, somos apresentados aos seus personagens. Nós temos James, que é o protagonista de Silent Hill 2, que vai à cidade de Silent Hill na esperança de encontrar a sua falecida esposa. Nós temos Mary Shepard, a ex-esposa do protagonista, que supostamente enviou uma carta após ter falecido para ele ir para Silent Hill. Nós temos Angela Orozco, uma personagem com uma mente perturbada pelo seu passado. Nós temos Ed Dombovski, vulgo o Gordinho, um jovem obeso, loiro que se veste igual uma criança e carrega um revólver. Nós temos Laura, uma garota loira, estranha e que não gosta muito de James. E nós temos a Maria. A Maria que foi a primeira paixão de todo mundo de Silent Hill. E nós temos Maria, que é um doppelganger da esposa de James, Mary. E ela é um doppelganger diferente, ela é mais sexy, mais bonita e totalmente mais atraente. Eu tinha 10 anos de idade a primeira vez que joguei e eu não conseguia entender o vazio e a profundidade de Silent Hill 2. Toda aquela névoa, aquela solidão, incomodava um pouco o psicológico de um garoto de 10 anos, porque por algum motivo eu me identificava com aquilo ali. A fase em que minha vida estava, toda a dificuldade financeira e tudo ao redor desmoronando, e eu era uma criança, um pré-adolescente muito sozinho, eu me identificava com aquela solidão. Uma sensação que eu nunca vou esquecer é de estar andando nas ruas de Silent Hill 2 e sentir sozinho, mas ao mesmo tempo sentir algo que não deveria combinar com o que tem no jogo. Eu sentia abraçado por aquela névoa. Conforme eu fui avançando no jogo e meu nível de inglês na época não era tão bom, eu ia sentindo diversos sentimentos. Eu senti medo, senti angústia, senti aterrorizado em algumas partes, confesso, mas nada disso chegou a me marcar tanto porque eu era novo e não tinha muito conhecimento sobre a vida. Eu achei o final do jogo bem legal, mas eu não consegui sentir nada por aquilo. Mas mal sabia eu que eu estaria cometendo o maior erro da minha vida jogando Silent Hill 2 10 anos depois. Eu tinha 20 anos de idade e decidi jogar novamente Silent Hill 2 com vocês ao vivo, lá nas minhas antigas lives que eu fazia na Roxinha. Nós pegamos o emulador de PS2, jogamos e fomos pouco a pouco explorando Silent Hill. Por algum motivo, aquela névoa me abraçava. Toda aquela solidão dentro do jogo me deixava com uma sensação de conforto e me fazia pensar sobre a minha vida e as minhas decisões. Eu tinha 20 anos de idade agora, estava no auge da minha carreira profissional com o Ambuplay, estava ganhando dinheiro, estava viajando o Brasil inteiro, mas por algum motivo, mesmo rodeado de pessoas, mesmo tendo um filho de 1 ano de idade, eu me sentia sozinho. E a solidão de Silent Hill 2 me abraçava de uma forma que nada me abraçou. E eu comecei pouco a pouco a analisar os personagens e o que eles sentiam. Eu comecei a notar que James se sentia culpado, uma culpa que talvez todos os homens têm, que é a culpa de ser casado e às vezes olhar para outra pessoa igual James fazia. Só que James, ele sentia essa culpa principalmente pelo fato de sua esposa estar em leito de morte. Ela estava já quase falecendo e mesmo assim ele de vez em quando olhava as enfermeiras, olhava outras mulheres e admiravam ela e sentia alguns desejos. E esses desejos eram a culpa de James. E as criaturas que você enfrenta durante o jogo fala sobre isso.
Fala sobre a culpa que James sentia de ver e de admirar outras mulheres. E eu comecei a notar que aquele joguinho que eu jogava de survival horror era muito maior do que um joguinho qualquer. Esse jogo tinha um significado muito profundo por trás. E eu comecei a estudar, eu comecei a ler e eu comecei a ir atrás das coisas que eu queria ver. Até que eu descobri a história de Angela. Angela é uma personagem que o tempo todo te pede desculpas. Ela fica te pedindo desculpas, desculpas, desculpas e o tempo todo ela é extremamente insegura e bem infantilizada em relação a como ela age e o seu comportamento. Se você estudou psicologia ou tem algum conhecimento sobre isso, você sabe que isso é um comportamento parecido com pessoas que sofreram abuso. E você descobre que é real. Angela realmente sofreu abuso. Nós temos também Ed. Ed é um garoto gordo, provavelmente que deve ter sofrido muita coisa, ridicularizado por todos e que todo mundo olha de uma forma esquisita pra ele. Ed é um personagem que você realmente tem raiva durante o jogo. Um personagem que você a todo tempo não consegue se familiarizar com ele. E Ed é um personagem que você encontra várias vezes também na sua vida. Laura, eu não tenho muito pra falar sobre ela, sendo muito sincero. Eu nunca me importei muito com Laura. E eu nunca me importei muito com a lore da Laura também. Mas aí temos Maria. Maria é tudo aquilo que James queria que a esposa dele fosse. Entendeu? Na vida real. Maria é linda, Maria é sexy, Maria é provocante, Maria é instigante. E ela é uma mulher diferente. Ela é a projeção de que James esperava. É a projeção de que James queria. E quantos homens não projetam as suas mulheres em relação a isso? Elas são de uma forma, mas eles queriam que elas fossem de outra. E conforme eu fui jogando mais velho, toda aquela solidão, toda aquela angústia me abraçava de uma forma que quase nada me abraçou na minha vida. E até o momento em que você chega nele. Ele, que vamos falar a verdade, é o vilão mais icônico pra mim e o cara que marcou a minha vida durante muitos e muitos anos, que é o Cabeça de Pirâmide. O Cabeça de Pirâmide Silent Hill 2, ele tem um significado muito forte. No quarto 307 você vê uma cutscene onde ele tem um ato agressivo com dois manequins. Devido às posições combinadas ali, você percebe que é uma sugestão de uma forma de violência sexual. O Cabeça de Pirâmide, ele tem uma história muito ligado a James. James e Cabeça de Pirâmide fazem parte da sua própria culpa. Você precisa entender que o Cabeça de Pirâmide muitas vezes faz parte da culpa de James. É o simbolismo em que James sente aquela culpa por ter desejado outras mulheres, a culpa das coisas que ele fez e tudo aquilo que envolve culpa. James é um homem que se sente culpado e o Cabeça de Pirâmide ele vem para punir no Silent Hill 2. Ele vem para punir, ele vem para te mostrar os seus erros e ele vem para fazer isso. Em cada Silent Hill ele tem um significado diferente, porque Silent Hill é uma cidade que ela te pune, ela te castiga conforme a sua culpa. E você pode ver que os inimigos de Silent Hill 2, eles têm pernas lindas, as enfermeiras têm decotes largos e bem robustos. Os manequins têm pernas maravilhosas que você consegue ver. Existem também inimigos que são aprisionados e parece que eles estão angustiados. Os chefes, tudo tem sentimento, tudo tem um motivo. E claro que nesse momento eu já estava tão preso dentro de Silent Hill que o vazio de Silent Hill estava tomando conta do meu psicológico. E quem assistiu essa live lá para 2014, se eu não me engano, lembra o que aconteceu no final. Eu peguei o final bom, o final onde você vai embora e você ouve a carta da sua esposa. E naquele momento, quando você escuta a carta da sua esposa, eu chorei. Eu chorei não por ter feito alguma ligação ou conexão com a minha vida real, mas eu chorei porque ali nasceu uma obra-prima na minha vida. Ali nascia um jogo que se encaixava e que significava coisas dentro de mim que eu não sabia que se encaixaria dessa forma.
Nessa carta, você vê algo que você não vai ver na sua vida. Se você tiver a oportunidade de ver isso uma vez na sua vida, você viveu algo tão lindo que eu vou falar pra você, cara. São poucos que vivem isso. Você consegue ver o amor que a esposa de James sentia por ele. Mary? James. Forgive me. I told you that I wanted to die, James. I wanted the pain to end. That's why I did it, honey. I just couldn't watch you suffer. No. That's not the whole truth. You also said that you didn't want to die. The truth is, part of me hated you for taking away my life. You killed me, and you're suffering for it. It's enough, James. Mary? James! Now I understand the real reason I came to this town. I wonder, what was I afraid of? Without you, Mary, I've got nothing. Now we can be together. In my restless dreams, I see that town. Silent Hill. You promised you'd take me there again someday, but you never did. Well, I'm alone there now, in our special place, waiting for you. Waiting for you to come to see me. But you never do. And so I wait, wrapped in my cocoon of pain and loneliness. I know I've done a terrible thing to you. Something you'll never forgive me for. I wish I could change that. But I can't. I feel so pathetic and ugly laying here, waiting for you. Every day I stare up at the cracks in the ceiling, and all I can think about is how unfair it all is. The doctor came today. He told me I could go home for a short stay. It's not that I'm better. It's just that this may be my last chance. I think you know what I mean. Even so, I'm glad to be coming home.
I've missed you terribly. But I'm afraid, James. I'm afraid you don't really want me to come home. Whenever you come see me, I can tell how hard it is on you. I don't know if you hate me or pity me, or maybe I just disgust you. I'm sorry about that. When I first learned that I was going to die, I just didn't want to accept it. I was so angry all the time. Como essa mulher amava James. Como essa mulher se declarou para ele da melhor forma possível. E ela fala, James, you made me happy. Você me fez feliz. E nesse final do Games, você consegue ver que James havia abandonado Mary e deixado ela para falecer sozinha em Silent Hill quando ela ficou doente. James recebe no começo do jogo a carta feita realmente para sua esposa. Mesmo ele não acreditando que ela pudesse ter escrito a carta, o final prova que ele realmente a amava muito, 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 muito. E existe uma ramificação dessa história de que muitas pessoas acreditam que o final verdadeiro de Silent Hill é que ele acaba tirando a própria vida para que pudesse ficar junto com ela. E bom, nós sabemos algo muito interessante que eu vou falar para vocês o seguinte. Vamos lá. Vamos comentar aqui uma coisa. 10 anos depois, eu decidi jogar Silent Hill 2 de novo. Sim. Você pode ver que a cada 10 anos eu tenho que revisitar esse jogo por algum motivo. Só que agora eu revisitei esse jogo de uma fase diferente. Na época eu estava passando pelo meu divórcio de um casamento de 12 anos. Eu estava sem meus filhos, eu estava no fundo do poço e eu decidi rejogar Silent Hill 2 sozinho. Era só eu, meu controle de Xbox e meus sentimentos. E mais uma vez aquele vazio me abraçou, mais uma vez aqueles sentimentos cuidaram de mim. E fazia muito tempo que eu não me sentia tão cuidado assim. Só que quando você descobre que ele mesmo escreveu essa carta, pelo que dizem, e que nós temos muitas coisas complexas, e que o subconsciente dele imaginava que ele estava em negação, James amava ela demais. James amava ela demais. Só que James... isso aí já é um consenso e ao mesmo tempo um debate dentro de Silent Hill, que James eliminou ela num surto. Ele aguentou o máximo que pôde de segurar toda aquela barra. Uma mulher que estava doente, em estágio terminal, e nós sabemos, se você estuda psicologia, você sabe que quando nós temos pacientes que cuidam de pessoas em estágio terminal e que cuidam de pessoas com problemas mentais muito sérios ou que cuidam de pessoas que são viciadas em droga, a gente sabe que quando essas pessoas vão embora, o alívio que a família sente é muito grande, esse alívio se torna culpa. E eu tô falando isso porque minha mãe era viciada em droga e quando ela faleceu, eu senti alívio, mas eu também senti culpa. Mesma culpa que James carrega. E no final de tudo, nós podemos ver que James amava muito essa mulher e ela amava muito James, mas as coisas mudaram. E Silent Hill 2, ele toca num ponto muito importante que o ser humano nunca presta atenção. É na alegria e na tristeza, na saúde e na doença. Até que a morte nos separe. Só que estar na alegria é fácil, estar na saúde é fácil. E quando chega o fim? E quando chega a doença? E quando chega a dor? James fez ela feliz. Ela amava James mais do que tudo. E a cada 10 anos, quando eu venho para Silent Hill, quando eu pego o meu carro e vou para Silent Hill, né, que é ligar o meu videogame, eu falo para você uma coisa. Cada sentimento que eu sinto desse jogo muda a cada 10 anos. Porque a cada visita que eu tenho em Silent Hill, a minha culpa aumenta e ao mesmo tempo a minha mente muda. Só que nós sabemos que no final, James fez ela feliz. E você? É feliz?